muita alegria de estar com os irmãos aqui pela primeira vez nesta congregação. Há um tempo atrás eu estive ali no Fazenda Grande. Na época, se não me falha a memória, era o pastor José Carlos. Mas estou feliz de estar com os irmãos pela primeira vez. E nesta oportunidade eu louvo ao Senhor pela vida do pastor dessa igreja, pastor Claudeci, é isso? Que Deus em Cristo te abençoe, pastor. Muito feliz em conhecer o Senhor. Não só o Senhor, mas como todos os irmãos que estão aqui. Sintam-se abraçados. Louvo a Deus também pela vida do meu amigo Marcelo, que está aqui, que foi o canal de bênção para nos trazer até aqui essa noite. E estou feliz também em ver os jovens ali atrás, o Guilherme e a Dilay. Para quem não sabe, o pai da Dilay, o pastor Lucas Belo, é meu pastor presidente. Glória a Deus. E creio, irmãos, que o Senhor preparou este dia para nos trazer uma palavra da parte dele. Amém? Quem trouxe a Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro do profeta Isaías. Glória ao nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo de número 53. Os que acharam, diga amém. Vai nos dizer a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diga assim comigo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Agora curva a tua cabeça comigo. Senhor eterno e querido Deus, mais uma vez, Senhor, eu me ponho diante da tua presença, ó Pai. E mais uma vez, eu reconheço que sem ti eu nada sou, e que sem a tua presença eu não posso fazer nada. Se não fosse o teu Espírito Santo, Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui esta noite. Mas já que o Senhor nos trouxe até este lugar, fale comigo e com a tua igreja. Quantos podem dizer amém? Glória ao nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, o texto a qual nós lemos na noite, no dia de hoje, encontrado aqui no capítulo de número 53 do livro do profeta Isaías, que já digo aos irmãos que para mim, este texto bíblico, ou esta profecia bíblica, é a maior profecia bíblica que se cumpriu na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando falamos aqui
do profeta Isaías, que em categoria é um dos profetas maiores. Alguns estudiosos da Bíblia hão de concordar que o profeta Isaías é também conhecido como uma mini-bíblia. Por quê? Porque Isaías, assim como a Bíblia contém 66 livros, ele é um livro de 66 capítulos. E quando dividimos a Bíblia em duas partes, Velho Testamento, encontramos 39 livros. E quando dividimos mais 27 do Novo Testamento, aleluia, assim nós vamos enfatizar no livro do profeta messiânico. Quando nós dividimos Isaías em duas partes, nós encontramos, assim como no Velho Testamento, relatos proféticos acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos seus decorrentes 27 capítulos, nós encontramos profecias concretas que se cumpriram na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário nós destacarmos aqui que ao falar de Isaías é quase impossível não narrar sobre Cristo, porque ele foi o que mais profetizou acerca da vinda do Senhor. Porém, quando eu analiso a história deste homem, o que mais me chama a atenção é o princípio da sua carreira profética, ou melhor dizendo, o princípio do seu chamado. Quando abrimos a Bíblia, no capítulo de número 1, no versículo de número 19, nós encontramos um profeta que tinha destaque. Nós encontramos um profeta que não tinha medo de profetizar. Aquela profecia era um pouco dura. Isaías começa a dizer: se quiseres e ouvirdes, comerão do melhor desta terra, porém se recusarem e forem rebeldes, serão devorados à espada, porque assim falou a boca do Senhor. Preste atenção que são palavras duras de se guardar, palavras duras, aleluia, de colocá-las no coração. Porém, o que eu descubro estudando acerca do profeta Isaías, é que ele no começo da sua fé, era um homem de coração um pouco endurecido, era um homem que andava com pessoas de Deus, era um homem que pregava sobre Deus. Porém, eu descubro que no capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías ainda não havia se encontrado com o Senhor, mas o que ele não sabia é que já havia sido marcado um dia, já havia sido marcado uma data para que ele se encontrasse com o Senhor. E ele começa a narrar este texto no capítulo de número 6, em um ano que muitos vão dizer que foi um ano ruim. Por quê? Porque era o ano da morte do rei Uzias, era o ano da morte de um homem que cuidava muito do profeta Isaías. Mas quando o rei Uzias morreu, eu imagino Isaías olhando para um lado, olhando para o outro, e não vendo mais ninguém para lhe ajudar, não vendo mais ninguém para o sustentar. Ele decide ir ao templo, e quando Isaías entra no templo, ele começa a narrar aquela visão. Ele diz no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele começa a destacar aquela visão dizendo: eu via que o manto do Senhor, a orla do seu vestido, enchia o templo com a sua glória. Ele começa a destacar aquela visão. Ele diz: eu via mais, eu via anjos, e não eram qualquer anjo, eram serafins. E os anjos serafins tinham 6 asas cada um, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eu via mais, eu via que da boca dos serafins saía um som que no original vai ser Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth, que quer dizer santo, santo, santo é o Senhor.
dos exércitos. Mas preste atenção comigo, que quando Isaías se encontra com Deus, a primeira visão que ele tem é a do trono. Ele apenas viu, mas quando ele viu os serafins, parece que eu vejo Isaías prestando mais atenção nos anjos do que no trono da glória. Por quê? Porque ele dá mais detalhe dos anjos. Ele diz: os anjos tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Mas o que ele não estava entendendo, queridos e amados irmãos, é que quando ele estava olhando para o serafim estava cobrindo o seu rosto, dando um recado para o profeta. Que recado era esse? Era Isaías prestando atenção no anjo, e o anjo passando o recado: aqui quem aparece não sou eu, é quem está sentado no trono. Halakam. O que é que você está querendo dizer, pregador? Tem muita gente prestando atenção na pessoa errada, na visão errada, mas o Senhor me trouxe aqui esta noite como profeta, profetizando pela sua palavra. Quando você enxergar o que você precisa enxergar, Ele começará a falar com você. Aleluia! Agora olhe para cá, porque Isaías, quando ele vê a visão do trono de Deus, ele cai em si. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. Ele dá um grito e diz: ai de mim, que vi a glória de Deus. Você sabe a importância de se ver a glória de Deus, de sentir a glória de Deus. Ele diagnostica para nós o porquê desse ai de mim. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Reconhecimento. Eu me olho no espelho e agora eu sei que se não fosse a soberania dele, se não fosse a pureza dele, se não fosse a misericórdia dele, eu não estaria aqui, você não estaria aí. Alguém olhou para você quando você aceitou a ele e disse: não vai durar uma semana, mas ele, com a sua misericórdia, viu a necessidade do teu coração, e a semana se passou até meses, passou até anos, e você ainda está aí, dando glórias e louvores ao nome dele. Ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Reconhecimento. E caminho no meio de homens de impuros lábios. Ou seja, eu sei por onde eu estou andando, não posso esconder isso dele. O salmista Davi, no Salmo de número 139, ele disse: Senhor, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Se eu subir ao céu, ali te acharei. Se eu tomar o céu, ir até a alva, até ali te encontrarei. Irei da tua presença, ou para onde fugirei do teu Espírito Santo? Em outras palavras, Deus marcou um encontro com Isaías. Quando Isaías viu a glória de Deus, irmãos, porque falar de Deus é uma coisa, pregar a palavra é uma coisa. Eu costumo dizer que ser pregador é muito fácil, difícil é ser obreiro aprovado. Aleluia. Falar é fácil demais. Mas quando você tem um contato com o Senhor, quando você enxerga a glória do Senhor, muitas das vezes cai em ti o sentimento de reconhecimento. Eu reconheço quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E o que é que Isaías estava dizendo? Eu não sou digno de transmitir a profecia. Eu não sou digno do ministério. Eu sou um homem de lábios impuros. Quando Deus ouviu do céu, parece que eu estou vendo a cena, Deus olhando e dizendo: hoje ele me conheceu. Hoje ele aprendeu que no meu reino quem se exalta é humilhado, mas quem se humilha é exaltado. Então, já que ele se humilhou, parece que eu estou vendo Deus dizendo: vem cá, tira uma brasa, mas não é qualquer brasa. Tira uma brasa do altar e toca na boca de Isaías. Aí a Bíblia diz que o anjo foi lá com a tenaz, tirou a brasa do altar, tocou nos lábios de Isaías. Parece que eu estou vendo aquele momento, Isaías sendo tocado pelaquela brasa, irmãos. E crente pentecostal, crente aleluia, que gosta de
que dá glória a Deus sabe que quando a brasa do Senhor acende um fogo dentro de nós, ainda que nós estejamos como Jeremias, lá no capítulo 20, todo moído, dizendo: eu não me lembrarei mais das tuas palavras. Aí a palavra dele vai começar a arder nos nossos ossos. Isso é um sinal do Espírito Santo dizendo: eu não te chamei para você ficar caído, eu te chamei para uma obra maior. Deus enxergou em Isaías. Quando Deus chama o anjo, o que Deus está querendo dizer é: hoje eu vou mostrar para Isaías que eu não chamei ele pelo que ele é, que eu não chamei ele pelo que ele pode ser, mas eu chamei ele porque eu posso mudar a vida dele, eu posso mudar. Aleluia. Quem te escolheu não foi o homem. Tem muita gente querendo largar o cargo, querendo entregar os pontos, querendo parar no meio do caminho. Pessoas que estão dizendo: eu não sou capaz, eu não sou digno. Mas nessa noite a palavra vem como profecia para te dizer: o Espírito Santo ainda está à frente dos que são chamados e escolhidos para uma grande obra. E quando o homem se encontra com Deus, alguma coisa tem que acontecer. Quando Isaías se encontra com Deus, quando Isaías é tocado por Deus, irmãos, no primeiro aspecto ele só viu. Mas quando ele é tocado pela brasa, pastor, ele começa a ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Tem gente que já me entendeu aqui. Tem visão que a gente só vê, mas quando nós somos tocados, nós não só vemos, ouvimos. Quando Isaías é tocado, ele começa a ouvir uma voz dizendo: e agora? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aleluia, aleluia. Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deixa eu ver quem tem coragem, deixa eu ver se a juventude tem coragem de dizer: envia-me a mim. Aleluia. Isaías iniciaria o seu ministério profético, aquele que mais profetizou acerca da vinda de Jesus. Porém, o que vai nos chamar a atenção é que, quando Isaías se encontra com Deus, aquele homem de lábios impuros, sim, irmãos, aquele homem que tinha um coração endurecido, aquele homem que ouviu duras profecias e que falou duras profecias, ele começa a olhar para a humanidade e enxergar não só os defeitos, porque é muito fácil, irmão, eu subir aqui no púlpito e começar, aleluia, a contar defeitos. Difícil é você querer reparar defeitos. É por isso que tem muita gente morrendo por aí. Mas quando Isaías é tocado por Deus, ele não repara defeitos, ele tenta encontrar soluções para defeitos. Até a forma de profetizar mudou. No capítulo 7 ele começa profetizando de forma diferente. Ele diz: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Que sinal é esse? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Olhe para cá para você entender. No original do hebraico a palavra é lida Immanuel. Nós dividimos em duas partes. Ao pé da letra nós lemos Immanu, que significa conosco, e El significa Deus. O que Isaías estava dizendo era: eu já achei a solução. Que solução é essa? É Deus sendo conosco, mas não no céu. É Ele enviando Jesus para ensinar aqui na terra e mudar a história da humanidade. Mas o povo pecava e se corrompia. Mas no capítulo 41 ele continuava profetizando no versículo 10 dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Mas alguém não dava ouvido, alguém continuava se corrompendo. Mas no capítulo 42, no versículo 13, ele continuava profetizando dizendo: o Senhor
sairá como poderoso, clamará o zelo e fará grande ruído, e prevalecerá contra os seus inimigos. Mas muitos não davam ouvido, continuavam pecando, continuavam se corrompendo. Mas no capítulo 43, no versículo de número 13, ele continuava pregando, dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O povo pecando, o povo se corrompendo. Mas lá no 59 ele continuava pregando, dizendo: mesmo assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. No 60 ele dizia: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porém, o que Isaías não sabia, queridos e amados irmãos, é que ele estava prestes a profetizar o maior acontecimento bíblico, a profecia do capítulo 53. Nós bem sabemos aqui que no livro do profeta Isaías, Cristo é revelado como o Messias prometido. E a profecia do capítulo 53, ela não se cumpriu em qualquer homem, ela não se cumpriu em qualquer pessoa, porque Jesus nasceu, Jesus pregou, Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus foi traído, Jesus foi vendido, foi chicoteado, foi espancado e foi posto para morrer na cruz. Depois de Jesus ter pregado, depois de Jesus ter ensinado, depois de Jesus ter profetizado, a profecia do capítulo 53 começaria a se cumprir na sua vida, porque quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A Bíblia vai dizer que Judas traiu o nosso Senhor, o vendeu por 30 moedas de prata. Em Mateus, no capítulo de número 26, quando Jesus está orando lá no Getsêmani, a Bíblia diz que a oração dele era: Pai, se possível for, tire de mim este cálice. Ele estava dizendo: eu não quero participar. Se for possível, retire de mim. Que sentimento é esse, irmão? Um sentimento de alguém que sabe que não merecia estar ali, que não merecia morrer. Porém, quando ele volta para o lugar onde deixou os discípulos, ele encontra todos dormindo. O coração de Jesus se entristece com aquilo, e ele retorna para o lugar da oração após dizer aos discípulos: nenhuma hora pudeste vigiar comigo. E ele, repetindo a oração, ele diz: Pai, se for possível, tira de mim este cálice. Mas agora ele sentiu a necessidade de mudar a oração, dizendo: mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, eu observei, eu analisei, o sacrifício será necessário, eu terei de ser sacrificado. Aleluia. Quando Judas entrega Jesus com um beijo em seu rosto, pegaram Jesus, acorrentaram seus pés, acorrentaram suas mãos, levaram Jesus na calada da noite e colocaram ele para ser acusado. Ele foi acusado por blasfemar, por se intitular o rei dos judeus. Pegaram Jesus, colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Imagina alguém zombando dele, dizendo: já que tu é rei, eu vou te dar uma coroa. E bateram naqueles espinhos até que cravassem a cabeça de nosso Senhor. E a Bíblia narra e diz que o sangue jorrava do seu rosto. Levaram Jesus para a sua sentença, para ser chicoteado. E eu imagino, meus queridos irmãos, neste exato momento, Jesus sendo chicoteado por amor a mim, por amor a você,
dizer, aleluia, alguns que estudam a Bíblia, aleluia, hão de concordar que muitos vão dizer que os chicotes que batiam nele não eram qualquer chicote, eram chicotes de couro, que tinham pedaços de osso, que quando pregava na carne, arrancava-se o pedaço. Eu imagino nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento de sofrimento, talvez um pouco abaixado, alguém o chicoteando, talvez ele quase sem força, mas se eu estivesse lá, eu ouviria com certeza da boca dele, ele dizendo: eu não vou parar, pode até estar doendo, mas eu não vou desistir. E a profecia estava se cumprindo. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para ele agora, depois das chicotadas, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olhe para cá, porque, irmãos, é muito fácil alguém colocar um quadro de Jesus com os olhos azuis, com a pele clara, Jesus bonito na foto, mas eu quero ver alguém pintar Jesus como Isaías o está descrevendo aqui, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Por quê? Porque era muito feio a cena de olhar para ele. Ele era desprezado e nós não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si. Por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos renovados. O diabo achou que ele não suportaria, mas ele pagou o preço, e não foi com dinheiro, foi com seu próprio sangue, para nos arrancar do lamaçal de pecado e nos fazer verdadeiros adoradores. Pegaram Jesus e, como se não bastasse, colocaram uma cruz nas suas costas e disseram: tu vai carregar até o Gólgota. Eu imagino Jesus levando aquela cruz. Eu gosto de viajar, irmãos, porque eu quero sentir este momento. Eu imagino Jesus caminhando aquele caminho e levando aquela cruz. Porém, a Bíblia vai dizer que ele estava muito cansado, e como qualquer pessoa que se cansa, porém o sofrimento dele era pior, porque além de cansado, ele estava moído, ele estava ferido, ele cai no meio daquele caminho. Olhe para cá para você entender o que Deus quer falar com você. Se fosse eu que estivesse lá, eu pararia para morrer ali mesmo, porque primeiro, eu já estava condenado à morte. Segundo, de todo jeito eu ia morrer, então eu desistiria ali mesmo. Mas de repente aparece um homem, e aquele homem se aproxima de Jesus. Seu nome era Simão, e a Bíblia diz que aquele homem ajuda Jesus a levantar e a carregar aquela cruz. E Jesus o que é que fez? Se eu fosse Simão, irmãos, parece que eu estou vendo aquela cena, Jesus sem força, talvez se escorando em alguém, alguma coisa, se levantando e dizendo: estão pensando que eu vou morrer no meio do caminho, mas eu vou continuar caminhando. O que é isso? É Jesus dizendo para você: às vezes é pequenas coisas que acontecem na tua vida, e você já abre a tua boca para dizer: eu vou parar, não vou mais para a igreja, não vou mais cantar no conjunto, não vou mais pregar, não vou mais louvar. Mas Jesus está dizendo: eu não parei no meio do caminho, porque você vai parar. Eu não parei no meio do caminho, porque você vai parar. Ah, Senhor, mas eu estou fraco, eu estou sem força. Nem que Ele envie alguém para te ajudar, mas você não vai ficar parado no meio do caminho.
Pegaram Jesus, colocaram no Gólgota, amarraram as mãos, os pés, o levantaram naquela cruz. E quem passava ali, irmão, zombava dele. Olha lá Jesus. Imagina alguém dizendo: desce da cruz. Então tu perdoa pecados, salva os outros, mas a ti mesmo não pode salvar. Mas o texto vai dizer que ele foi levado ao matadouro como cordeiro mudo. Ele não abriu a sua boca. Mateus 27:46. E perto da hora nona, ele exclamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Nem no último momento ele culpou a humanidade. Ele olhou para os céus, quase sem força, e disse: Senhor, eu entrego o meu espírito a ti. Tudo está consumado. Mas até nos dias de hoje, alguém ainda não está dando crédito à nossa pregação. No livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3, quando a profecia é lançada e os sacerdotes começam a indagar ao Senhor, a Bíblia diz que eles disseram: que adianta guardar todos os preceitos, se quando olhamos para os ímpios que praticam impiedade estão sendo mais bem-aventurados do que nós, ou seja, eles prevaricam, mas escapam. Aí o Senhor usou a boca do profeta lá no capítulo 4, versículo 1 e 2, para responder àqueles que indagavam a Deus, dizendo: chegará um dia ardendo como fogo, e neste dia todos que praticaram a impiedade serão como palha. Aleluia. Neste dia todos que praticaram a maldade serão varridos da terra. Mas no versículo 2 ele diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aleluia. E saireis e crescereis como bezerros na estribaria. Mas a pergunta que muitos estão falando é: quem é este sol da justiça? E no livro de Malaquias, Cristo é revelado como o sol da justiça. O sol da justiça é aquele que João, estando na ilha de Patmos, no capítulo de número 22, ele começa a escrever no versículo 11, 12 e 13, as palavras que ouviu da sua boca, dizendo: quem for injusto, seja injusto ainda. Quem for sujo, suje-se ainda. Quem for santo, santifique-se mais, porque eis que eu cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E no versículo de número 13 ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Aí o apóstolo Paulo vai dizer na carta à igreja de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 e diante: ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, para ser moído, para ser morto, e morreu de morte de cruz. Aí na continuação do texto vai dizer: de maneira que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Mas alguém ainda pergunta: quem é este sol da justiça? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus nasceu, Jesus cresceu e Jesus morreu. Quando Jesus morreu, colocaram na tumba de José de Arimateia. E o que se comentava era: ele andou pregando que ia ressuscitar ao terceiro dia. Então coloca guardas lá, para que os discípulos não venham à noite e roubem o seu corpo e digam que ele ressuscitou. Arrumaram um punhado de guardas, colocaram na porta do sepulcro, e o diabo ainda deu um jeito de arrumar uma pedra e colocou na passagem do sepulcro. Agora olhe para cá para você entender. Imagina se aquela pedra falasse, talvez ela se sentiria algo. Por quê? Porque ela estaria tapando
a passagem do sepulcro. Talvez ela diria: eu sou forte. Mas toda vez que a pedra pensar que é forte, irmão, sempre tem um ferro que é mais forte e consegue quebrar a pedra. Talvez é o ferro quem vai dizer: então sou eu que sou forte. Mas quando o ferro pensa que é forte, tem um fogo que é mais forte e apaga. Tem um fogo que é mais forte e derrete o ferro. Talvez o fogo vai dizer: então sou eu que sou forte. O fogo pode até pensar que é forte, mas vem a água e apaga o fogo. E talvez a água é quem diga: sou eu que sou forte. Mas de repente vem a sequidão e a terra começa a sugar a água. E talvez a terra vai dizer: então sou eu que sou forte. Mas quando a terra pensa que é forte, vem o verão e o sol com seu calor racha a terra. Talvez o sol vai dizer: então sou eu que sou forte. Mas quando o sol estiver pensando que é forte, vem a nuvem e cobre o sol. Talvez a nuvem vai dizer: então sou eu que sou forte. Mas quando a nuvem pensar que é forte, vem os ventos e começa a arrastar as nuvens. E talvez o vento vai dizer: então sou eu que sou forte. O vento está pensando que é forte, mas em os montes, as montanhas, o vento vai, bate e para neles. E as montanhas vai dizer: nós é que somos fortes. Mas quando as montanhas pensam que é forte, vem o homem com suas máquinas e derruba a montanha abaixo. Aí o homem vai dizer: então sou eu que sou forte. Mas quando o homem está pensando que é forte, vem o diabo, vem a morte, mata o homem. Aí o diabo e a morte começam a dizer: nós é que somos fortes. Mas quando o diabo e a morte está pensando que é forte, o texto vai dizer que Jesus se levanta do sepulcro, dá um chute naquela pedra, pula para fora e começa a dizer: eu estive morto, mas ressuscitei, tenho a chave da morte e do inferno, eu é que sou forte. Ele está vivo, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Mas alguém pode até dar uma risadinha e dizer: irmão, é pensamento humano. Mas quando alguém quiser tirar isso da minha mente, pastor, eu ainda continuarei com a Bíblia, que no livro de Gênesis vai dizer que ele é a semente da mulher. Em Êxodo ele é o cordeiro pascual. Em Levítico ele é o sumo sacerdote. Em Números ele é a coluna de fogo que andava à noite e a nuvem que andava de dia. Em Deuteronômio ele é o profeta que ainda caminha no meio do povo. Em Josué ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes ele é o nosso juiz e libertador. Em Ruth ele é o nosso parente remidor. No livro de 1 Samuel ele é o nosso profeta. Em 2 Samuel ele é o nosso sacerdote. Em 1 Reis ele é o rei sábio. Em 2 Reis ele é o rei fiel. Em 1 Crônicas ele é o grande monarca. E em 2 Crônicas ele é o monarca que permanece. Em Esdras ele é o grande escriba. E em Neemias ele é o nosso restaurador. Em Esther ele é o nosso escape da morte. E em Jó ele é o nosso redentor que vive. Em Salmo ele é o nosso pastor. Em Provérbio ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes ele é a nossa vida completa. E em Cantares de Salomão ele é o amante de nossas almas. No livro de Isaías ele é o Messias prometido. Em Jeremias ele é o renovo da justiça. Em Lamentação ele é aquele que está chorando por nós. Aleluia. Em Ezequiel ele é o renovo principal. Em Daniel ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias ele é o marido fiel. Em Joel ele é o nosso batizador. Em Amós ele é o divino lavrador. Em Obadias ele é o nosso salvador. Em Jonas ele é o grande missionário. Em Miqueias ele é o nosso libertador divino. Em Naum, aleluia, ele é juiz das nações. Em Abacuque ele é o Deus da nossa salvação. Em Sinfonia ele é o Senhor zeloso, aleluia. Em Ageu ele é a glória da segunda casa. Em Zacarias ele é a estrela que guia. Em Malaquias ele é o sol da justiça. Mas alguém ainda pergunta: quem é ele? Em Mateus ele é o rei dos judeus. Em Marcos ele é o servo de Deus.
Em Lucas ele é o filho do homem. Em João ele é o filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos ele é o Messias ressurreto. Em Romanos ele é aquele que nos faz mais do que vencedores. Em 1 Coríntios ele é o Senhor das nossas vidas. Em 2 Coríntios ele é o nosso conforto. Em Gálatas ele é o libertador do jugo da lei. Em Efésios ele é aquele que cumpre tudo em todos. Em Filipenses ele é o modelo de humildade. Aleluia. Em Colossenses ele é a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses ele é aquele que vem para arrebatar a igreja. Em 2 Tessalonicenses ele é aquele que vem para julgar os ímpios. Em 1 Timóteo ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo ele é a nossa esperança. Em Tito, aleluia, ele é o nosso exemplo. Em Filemão ele não é só Senhor, ele é Senhor e servo. Em Hebreus ele é intercessor junto ao Pai. Em Tiago ele é o nosso modelo singular. Em 1 Pedro ele é a pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro ele é a nossa força. Em 1 João ele é o caminho. Em 2 João ele é a verdade. Em 3 João ele é a vida. Em Judas ele é o nosso protetor. E em Apocalipse, lá no capítulo 1, João disse que viu, e a visão é muito linda, viu que os seus cabelos eram brancos como a lã branca, que os seus olhos eram flamejantes como chama de fogo, viu que os seus pés não estavam mais feridos, mas reluziam como latão reluzente, viu que o seu corpo não estava mais moído, mas ele tinha uma couraça de justiça, e na sua coxa estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele está vivo. Ele alamanduria chundará. Fique de pé, fique de pé. Elamanduria canuru kalasundéria. Arakanuriga shunere manuriga sunaraga managa. Alioya hasu hamanduria. Antes dele subir, alguém foi o procurar. E nós vivemos em um país idólatra, irmão. Eu sou nordestino e eu sei que todos os anos, pastor, lá no Nordeste, alguém vai a cidades que são cidades idólatras para adorar homens. Homens que já morreram e foram intitulados santos. Quer ver só um exemplo? Não querendo atingir a fé de ninguém. Mas se você for no Juazeiro do Norte, eu estive lá por 2 vezes. E se você for no museu, ou no local onde sepultaram Cícero Romão Batista, Padre Cícero, vai ter uma placa lá dizendo: aqui jazia os restos mortais de Cícero Romão Batista. Se você quiser e for até onde sepultaram Allan Kardec, lá também vai ter uma placa dizendo: aqui jazia os restos mortais de Allan Kardec. Se você for aonde sepultaram Chico Xavier, lá também vai ter uma placa dizendo: aqui jazia os restos mortais de Chico Xavier. Mas se um dia você tiver a oportunidade de ir em Jerusalém, até o sepulcro de Jesus, quando você chegar lá, vai ter uma placa bem grande dizendo: ele não está aqui, já ressuscitou. Ele está vivo, ele está vivo, aleluia. Antes de subir, Jesus encontrou com os discípulos e disse: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder.
Aí a Bíblia diz que ele vai subindo até que não dá para olhar mais para ele, e os discípulos estão atônitos olhando para o céu, e um dos varões de branco que estavam subindo com Jesus começa a falar com os discípulos dizendo: não se espantem, porque da mesma maneira que este homem está sendo recebido no céu, outro dia, outra vez, o verão descer. Em João no capítulo 14 ele disse: eu subirei para o Pai, mas estou indo, preparai-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Mas o que muitos estão esquecidos é que vai chegar este dia que Malaquias intitulou como o grande e terrível dia do Senhor, que Joel também intitulou no capítulo 3, no versículo 31, dizendo: naquele dia o sol se enegrecerá, se tornará em sangue a lua, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Naquele dia não esteja desapercebido, irmão, não queira deixar para se preparar depois. Este é o tempo, esta é a hora de fechar os ouvidos para as coisas paralelas e dar ouvido à profecia verdadeira, a santa palavra do Senhor. Curve a tua cabeça, porque meu tempo acabou. Senhor meu Deus, Pai de eternidade, assim como o Senhor foi recebido no céu, assim como o Senhor assentou-se à direita de Deus, interceda pela igreja esta noite, Senhor, porque a mensagem de hoje, ó Pai, é uma mensagem para tocar no íntimo dos nossos corações. A tua palavra não precisa de dificuldade, Senhor. A tua palavra só precisa ser pura, verdadeira e santificada, porque o pregador não faz nada, porque ninguém faz nada, mas o teu Espírito Santo começa a agir pela tua palavra no meio desta igreja, Senhor. E eu te peço nesta noite, como sinal da tua santa e poderosa palavra fazendo efeito em nós, comece a batizar com o Espírito Santo, comece a renovar com o Espírito Santo agora. Receba do Senhor. Olhe para cá, porque eu já vou entregar o microfone, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Você que me ouviu, não há mais tempo. Não há mais tempo de parar. Tem mães aqui que choram por seus filhos. Tem pais aqui que choram por seus filhos porque sabem que não há mais tempo para perder. Porque ninguém dá crédito, ou muitos não estão ainda dando crédito à nossa pregação. Mas eu não posso entregar este microfone sem perguntar.